Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre um tema delicado e polêmico. 10 fatos sombrios que a Igreja não quer que você saiba. Você já parou para pensar em como a Igreja Católica, uma das maiores e mais antigas instituições do mundo, teve um impacto profundo na história, mas também carrega uma série de segredos obscuros? Prepare-se, pois hoje vamos revelar algumas dessas histórias. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas conheçam a verdade. A Igreja Católica Romana é a maior denominação cristã do mundo, com mais de 1 bilhão e 300 milhões de fiéis em 2019. Ao longo dos séculos, ela desempenhou um papel fundamental na civilização ocidental, mas também esteve envolvida em uma série de acontecimentos obscuros. Vamos explorar alguns deles. Primeiro, a Igreja já fez grandes doações a organizações sem fins lucrativos que ajudavam imigrantes a terem acesso a serviços de saúde. No entanto, quando descobriu que essas organizações apoiavam os direitos LGBTQIA+, cortou esses fundos. Desde 2010, ao menos 9 grupos em diferentes países perderam o financiamento por causa de conflitos com os princípios católicos. Em 2018, um caso chocante veio à tona. Um grupo secreto revelou que um membro do clero estava utilizando aplicativos de relacionamento para homens gays. Isso gerou grande polêmica, levando o clérigo a renunciar. O caso expôs a hipocrisia de alguns setores da Igreja, que condena atos homossexuais, enquanto membros do próprio clero os praticavam. Um exemplo histórico foi a condenação de Galileu em 1663. Ele afirmava que a Terra girava ao redor do Sol, o que contrariava a visão da Igreja na época. Galileu foi condenado e preso em sua própria casa, sendo ameaçado e obrigado a renunciar às suas crenças científicas. Foi só 350 anos depois que a Igreja finalmente admitiu que ele estava certo. No passado, a Igreja também vendia indulgências, ou seja, o perdão dos pecados em troca de dinheiro. A prática que permitia que ricos comprassem o perdão enquanto os pobres sofriam foi uma das causas da Reforma Protestante, que criticava duramente essa corrupção. Em janeiro de 2002, veio à tona uma série de escândalos envolvendo abusos sexuais cometidos por 234 sacerdotes nos últimos 50 anos. Muitas vítimas tentaram buscar justiça, e alguns casos resultaram em indenizações milionárias, mas isso não apaga o trauma e o sofrimento que viveram. Outra figura importante foi Joana d'Arc, que acreditava ter recebido instruções divinas para libertar a França dos ingleses. Por desafiar autoridades, ela foi julgada, acusada de heresia e queimada viva. Anos depois, a Igreja reconheceu que as acusações foram injustas, mas era tarde demais para reparar o erro. Durante a Idade Média, a Igreja conduziu caças às bruxas, com milhares de mulheres sendo acusadas injustamente e mortas por serem bruxas. O Papa Inocêncio VIII, que estava aterrorizado com a ideia de bruxas, incentivou a perseguição e a tortura de mulheres inocentes. A Inquisição é um dos capítulos mais sombrios da história da Igreja. Pessoas eram forçadas a se converter ao catolicismo, e aquelas que se recusavam eram torturadas e executadas de maneira cruel. Isso incluía muçulmanos, judeus e outros que praticavam religiões diferentes, numa tentativa de impor o cristianismo. Outro fato perturbador aconteceu anos após a morte de John Wycliffe. Ele foi um crítico feroz da Igreja, defendendo que todos deveriam poder interpretar a Bíblia por conta própria, sem a interferência de sacerdotes. Por isso, a Igreja desenterrou seu corpo e o queimou para demonstrar sua desaprovação, mesmo décadas após sua morte. Por fim, um dos escândalos mais recentes expôs abusos sexuais cometidos por membros do clero francês contra mais de 200 mil jovens desde os anos 50. A Igreja Católica foi acusada de fechar os olhos para proteger sua reputação, enquanto ignorava completamente as vítimas. Estes são apenas alguns dos exemplos que mostram que, por trás de toda a sua história de fé e espiritualidade, a Igreja também esconde segredos e histórias que preferia manter ocultas. O que você acha disso?
Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais conteúdos como este. Nos vemos no próximo vídeo.